esse é meu 7º vídeo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o gatilho da mente, para dar continuidade ao 6º vídeo, onde eu falei das 2 sementes. Uma seleção que só seria feita com o tempo, porque o ser humano é espírito, e espírito não morre. Mas como o poder atrai os corruptos, tudo começa primeiro no plano espiritual para depois tornar-se real. Porque Deus dá poder primeiro ao homem, para depois prova primeiro o homem, para depois dar poder. Então, como existem leis que regem o mundo físico, Deus criou leis para governar a relação dele com ele, do homem com ele. Por isso, ele fez Adão diferente dos animais, porque Deus queria que o ser humano vivesse em paraíso. Então eles teriam que ter também o gozo do espírito, não apenas os prazeres sexuais. Mas para provar Adão, Deus dividiu a vontade dele em 2 partes. Antes, Deus ocultou dele a consciência, depois dividiu a sua vontade em 2 partes. Uma soberana, que não poderia ser interrompida ou desfeita, porque foi escrito antes que acontecesse, e uma permissiva que dava a Adão o direito de escolher entre a vida e a morte. Porque não adiantava Deus querer andar com Adão se ele não quisesse dar nenhum só passo com Deus. Então havia um sacrifício entre o objetivo de Adão e a sua glória. Porque ele teria que andar com Deus para cumprir os propósitos, para aceitar o que foi escrito no céu, para que ele pudesse obter poder de filhos. Mas como são 2 tipos de sementes, joio e trigo, existem 2 formas de servir. Uns escolhem abrir mão de si mesmo e de sua natureza para servir o Criador, outros preferem servir a si mesmo. Por isso eles procuram dar à morte um novo sentido. Então eles usam o poder da mente para dar à verdade o sentido que eles acham que ela deve ter. Mas nem a mente, nem a alma tem poder de conectar o homem com o Criador. O que conecta o homem com o Criador é o Espírito. Por isso, antes de receber o Espírito, Adão parecia um boneco, porque ele não tinha ainda o Espírito da sabedoria e do conhecimento para reger o mundo de acordo com aquilo que Deus escreveu. Então Deus assoprou nele o vento do seu Espírito para guiá-lo como um GPS naquilo que ele deveria ser. Mas Adão deveria desejar ardentemente andar com o Criador para subir da 1ª fase do amor para a 2ª, 3ª e 4ª fase do amor, para vencer nessas 4 áreas: espiritual, financeira, emocional e social. Por isso, Deus disse para Adão, assim para Adão, está aqui, de toda a árvore, 15 e 16 e 17, de toda a árvore do campo, do jardim comerás, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que comeres dela, morrerás. Mas Deus não avisou para Adão que a árvore da vida era a árvore do meio. Está aqui em Gênesis 2. E a árvore do meio é a árvore da vida. Adão não sabia disso. Como eram 3 árvores, Adão precisaria depender de Deus para saber qual era a árvore da vida. Mas Deus sabia que o princípio, mas Deus ocultou isso de Adão, porque sabia que o propósito de Lúcifer era esvaziar Adão com uma bexiga para ele entrar no corpo de Adão e reger o mundo no lugar de Deus. Por isso Deus não soprou na Eva o sopro do seu espírito. Mas Lúcifer, sabendo que
que a Eva, sabendo que a Eva não tinha o sopro do Espírito, ele, sendo Espírito, ele usou a serpente, o corpo da serpente, para falar com a Eva. Depois usou a Eva para falar, para disparar gatilhos no cérebro de Adão, para fazer ele distorcer a vontade de Deus. Então, o que aconteceu? Adão, pensando que era a Eva que falava para ele, a Eva disse assim, pensando que era a Eva que fez esse convite para ele: podemos comer de todas as árvores, menos a que está no meio do jardim. Quer dizer, distorceu. O que aconteceu? Quando Adão aceitou esse convite, ele distorceu a vontade de Deus, quebrou o princípio de Deus, então Lúcifer entrou no corpo dele. Por quê? Porque ele foi criado para guiar Eva, não para ser guiado por ela. E o que aconteceu? Naquele momento ele criou um pensamento mágico, crendo que uma providência divina viria sobre ele e que ele não precisaria fazer nada. Então ele deu para Eva o direito de fazê-lo feliz. Quando ele fez isso, ele colocou a Eva na frente de Deus. Por quê? Porque o amor que nós temos pelo outro, às vezes, é muito maior do que o amor que sentimos por Deus e por nós mesmos. Por isso que toda vez que o homem tem que decidir entre Deus e o homem sempre ganha. Deus já tinha sido traído por Lúcifer e por um terço dos anjos. Por isso ele ocultou de Adão que aquela árvore do meio era a árvore da vida. Então, sem saber o propósito, mas Adão não foi criado por acaso. Ele foi criado para servir de vaso, para que o Espírito Santo morasse dentro dele, até que Deus enviasse o seu Filho Jesus Cristo, para livrar a humanidade do poder de Lúcifer. Mas Adão não sabia da existência do Lúcifer. Então ele recusou o fruto da árvore da vida, sem saber que aquela árvore no futuro representaria a cruz, onde Cristo seria pendurado, a cruz do meio, no jardim Getsemane, onde Jesus seria pendurado para salvar a humanidade da morte. Por isso ele distorceu, rejeitou o fruto da vida para comer do fruto do conhecimento. Mas o conhecimento serve para muita coisa, menos para dar vida eterna, porque é Deus que escolhe a semente. A partir dali, Adão deixou de ser guiado pelo Espírito para ser guiado pelo instinto de sobrevivência, como um animal. Então ele passou a buscar prazer na comida, no sexo, nos bens materiais, nos vícios. Por quê? Porque ele esvaziou-se da glória de Deus. Então Lúcifer passou a manipulá-lo. Por isso Deus disse para Adão: comerás do suor do teu rosto. Por quê? Porque ele passou agora, comerás do suor do teu rosto. Porque ele passou agora a ser manipulado por Lúcifer e o manipulado perde parte de si para o outro. Então, com o tempo, Adão perdeu a autoridade, a beleza, a juventude, o poder e a vida. Até que Deus revelasse o outro projeto que ele tinha para enviar o Filho Jesus Cristo na Terra para salvar a humanidade. Até o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre vícios e virtudes do ser humano. Até a próxima.